Olá, nono ano! Na aula de hoje, daremos continuidade ao estudo sobre função quadrática. Lembrando a definição, chama-se função quadrática toda função cuja lei de formação pode ser indicada por y é igual a ax² mais bx mais c, com a, b e c sendo chamados coeficientes, números reais. Só que o coeficiente a, ele deve ser um número diferente de zero. Já sabemos que x e y são as variáveis, as grandezas que se relacionam entre si numa função quadrática. Todo gráfico feito a partir de uma função quadrática forma-se uma parábola. O que é uma parábola? É uma curva. E essa curva ela é representada no plano cartesiano com uma concavidade voltada para cima ou para baixo. Então, a parábola é uma curva. A parábola, ela está presente em algumas situações do cotidiano. Quais são elas? Trajetórias parabólicas no esporte. No salto ornamental do trampolim, por exemplo, o atleta se lança rodopiando o corpo em movimentos de rotação, tanto na vertical quanto na horizontal, além das vibrações. Cada um desses movimentos é descrito a partir dos conceitos da física e por modelos matemáticos. Então, nós estamos observando aqui o movimento dos atletas ao se lançar. E nesses lançamentos, eles formam uma curva. E essa curva, ela é chamada de parábola. A trajetória de um salto de ginástica olímpica. Observe esse atleta. Ele se lança ao ar, ele faz um movimento no alto até chegar ao solo novamente. Esse movimento forma uma curva voltada para baixo. Ele atingiu uma altura máxima e retornou ao solo, formando uma curva chamada de parábola. O lançamento de uma bola, no qual a trajetória da bola descreveu uma parábola. Observe que esse jogador lançou uma bola de um ponto de partida. Essa bola atingiu uma altura máxima, o vértice da parábola, e ela retornou ao solo, atingindo um ponto final. Então, nós temos aqui o ponto de partida, que é o lançamento, e o ponto de chegada, que nesse caso é o solo. Atingiu uma altura máxima, que nós podemos chamar de vértice da parábola. Essa parábola aqui tem a concavidade voltada para baixo. A abertura da curva está para baixo. A forma da parábola também é usada na arquitetura. Observe as ilustrações. A ponte JK, em Brasília, lembra parte de 3 parábolas. Em busca de uma simetria, um caricaturista utilizou a parábola para traçar o rosto da figura. Observe que esse rosto ele está desenhado num plano cartesiano. No plano cartesiano, nós temos uma linha na horizontal que representa o eixo X, uma linha na vertical representando o eixo Y. Nós temos aqui 3 pontos localizados nesse gráfico, nesse plano cartesiano. Os olhos, ponto -1 e ponto 1. Esses 2 pontos, numa equação do segundo grau, eles representam as raízes da equação. As raízes da equação, elas são localizadas no plano cartesiano no eixo X.
E observe que essa parábola, ela passa pelo eixo X em 2 pontos, no ponto -1 e no ponto 1. Um outro ponto importante que essa curva está localizada é no ponto -3. Esse ponto -3 representa o vértice da parábola, o ponto de mínimo, onde a curva atingiu um ponto de mínimo. Então, nós temos 3 pontos importantes aqui nessa parábola. As raízes da função, que sempre serão localizadas no eixo X, e o vértice da parábola. O vértice da parábola, ele sempre será o eixo de simetria da parábola. Ele dividirá a parábola ao meio. Vértice da parábola. Como encontrá-lo? O vértice, ele é representado por um par ordenado. V de vértice. Eu tenho no par ordenado o x do vértice e o y do vértice. São 2 valores que representam um par ordenado. É um ponto fundamental da parábola. O único ponto pertencente ao eixo de simetria. Então, nós temos aqui um gráfico, tá, de uma parábola voltada para baixo. Essa parábola, nós temos aqui pontos importantes. Quais são eles? O ponto onde indica o vértice da parábola, que está tracejado em vermelho, tá? O vértice aqui é o ponto máximo que essa parábola atingiu. E esse ponto, ele representa um par ordenado. E como descobrir esse par ordenado? Vai ser dada uma função, tá? E nessa função, nós precisaremos encontrar o x do vértice. E como determinar o x do vértice? Utilizando a fórmula menos b, sendo dividido por 2a. Então, vai ser dada uma equação, e nessa equação, você vai identificar os coeficientes a, b e c. Para achar o x do vértice, você utilizará o valor de b, mudando o sinal dele, que é menos b, e esse valor você vai dividir por 2 vezes o valor do coeficiente a. Achou o x do vértice. Como encontrar o y do vértice? Esse valor encontrado no x do vértice, você vai substituir na equação. No lugar da letra x, você vai colocar esse valor. Com que objetivo? De encontrar a imagem do x, que será o valor do y. Então, para calcular o y do vértice, basta substituir o valor do x na função. Após essa substituição, você vai desenvolver o cálculo normalmente e vai encontrar o valor do y do vértice, formando assim a coordenada, né? As coordenadas do vértice, que é representado por x e por y. Vamos entender melhor através do exemplo. Um dardo é lançado da origem, segundo determinado referencial, e percorre a trajetória de uma parábola. A função que representa esta parábola é y igual a menos x ao quadrado mais 4x. Quais são as coordenadas do vértice dessa parábola? Então, nós temos aqui um jovem que lançou um dardo ao alvo. Esse lançamento formou uma parábola. Essa parábola representa a função quadrática. Menos x ao quadrado mais 4x. Então, y é igual a menos x ao quadrado mais 4x. Vou identificar os coeficientes. O a vale menos 1, o b vale 4 e o c é inexistente. Coloco 0. Agora eu quero descobrir a altura máxima que essa parábola atingiu. Então, primeiro eu vou calcular o x do vértice.
usando a fórmula menos b sobre 2a. O b é 4, então vai ficar menos 4, dividido por 2 vezes o a, que é menos 1. Menos 4 sobre menos 2. Menos 4 dividido por menos 2, menos dividido por menos, dá mais 2. Achei o x do vértice. Esse valor eu vou substituir na função. Com que objetivo? Para encontrar o valor de y. Substituindo o x valendo 2 na função. Então, vai ficar y é igual a menos, elevo 2 ao quadrado, porque é x ao quadrado, mais 4 vezes 2. Menos 2 ao quadrado vai dar menos 4. Menos 4 mais 8, porque 4 vezes 2 dá 8. Menos 4 mais 8 vai dar 4. Então, eu achei o x do vértice usando a fórmula, encontrei o y do vértice através da substituição. Formei, assim, um par ordenado. Que par ordenado é esse? X do vértice valendo 2 e y do vértice valendo 4. Então, 2 e 4 representam um par ordenado da coordenada do vértice dessa parábola, tá? Simples, dá para fazer com tranquilidade e qualquer dúvida, estamos aqui para ajudá-los.